Seja apresentada a presente indicação ao senhor Manuel Costa Almeida, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo deste município reconheça como denominação do Estado de Ovessia a pessoa do senhor Luiz Gonzaga de Souza, Evanete Souza Costa, vereadora. Indicação número 76/2019. Indica a permanente necessidade de providenciar a instalação de semáforo. Faça sinalização horizontal, vertical e colocação de placas em torno do centro distrito de Pouso da Mata neste município. Autoria, vereador Mozart Pereira de Souza Júnior. Indicação número 77/2019. Alterar o sentido do trânsito que está mão dupla para mão única na rua Eldorado, sentido Pedro Carolino, localizados no bairro Centro, distrito de Pouso da Mata, Nova Viçosa, autoria Mozart Pereira de Souza Júnior. Despacho, vistos, etc. Trata-se de denúncia protocolada pelo vereador José Luiz de Oliveira em face do prefeito municipal, objetivando em síntese a apuração de infração política administrativa, indicando como rito processual estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967. Em resumo, o denunciante fundamenta suas razões argumentando que o denunciado cometeu crime de apropriação indébita ao recolher dos servidores públicos e não repassar para o INSS quase 3 milhões de reais, bem como ainda na transposição de recursos públicos de uma dotação para outra, indicando o cometimento dos crimes previstos no artigo 168A e 315, ambos do Código Penal Pátrio. Os autos foram encaminhados à assessoria jurídica desta casa, que, instando a se manifestar, concluiu pelo seguinte: em se tratando de denúncia contra o prefeito, vazada a entendimento de que o mesmo teria cometido os crimes de apropriação indébita, artigo 168A, e emprego irregular de verba ou renda pública, artigo 315, ambos do Código Penal, a Câmara Municipal é incompetente para processar e julgar a questão. A matéria penal, como sustentada na denúncia, é da competência do Poder Judiciário, enquanto ao Poder Legislativo está reservada a competência para processar e julgar as infrações político-administrativas, nos termos dos artigos 1º e 4º do Decreto-Lei 201/1967. O princípio constitucional da separação dos poderes não permite que um dos poderes adentre a área de atuação do outro, cada qual no seu devido lugar, guardadas as respectivas competências legais. No caso presente, não comporta nem mesmo a manifestação plenária sobre o recebimento ou não da denúncia, cabendo ao presidente da Câmara exercer essa prerrogativa do juízo inicial de admissibilidade, indeferindo de plano o segmento da denúncia, com o consequente arquivamento, dada a manifesta incompetência desta Casa de Leis para conhecer da matéria. Diante das considerações expendidas, o parecer pela rejeição liminar da denúncia, por absoluta falta de competência da Câmara Municipal para processar e julgar a matéria. Sendo assim, em um exame liminar e considerando os esclarecimentos trazidos no parecer da assessoria jurídica, determina o arquivamento da denúncia, pois as condutas narradas nos levam à suposta prática de crimes comuns / crimes de responsabilidade que só podem ser processados e julgados pelo Poder Judiciário conforme disciplina o próprio Decreto-Lei 201/67 e o artigo 61 da Lei Orgânica do município de Nova Viçosa. Ciência ao denunciante. Registra-se, cumpre-se e arquive-se. Nova Viçosa, 8 de novembro de 2019, José Anastácio Carvalho Machado. Parecer jurídico. Assunto: análise de denúncia. Autor: José Luiz de Oliveira, vereador. Denunciado: Manuel Costa Almeida, prefeito municipal. Relatório: o presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, senhor José Anastácio Carvalho Machado, encaminhou a essa assessoria jurídica para exame e parecer denúncia apresentada pelo ilustre vereador José Luiz de Oliveira, por intermédio do qual solicita a instalação de comissão processante com o objetivo de apurar fatos que julguem irregulares praticados pelo prefeito municipal, senhor Manuel Costa Almeida.
Sustenta o denunciante que o prefeito municipal teria cometido os crimes de apropriação indébita previdenciária e de aplicação irregular de verba pública, entendendo que as ações praticadas tipificam os crimes previstos nos artigos 168A e 315, ambos do Código Penal. Segundo o denunciante, a apropriação indébita consiste no fato de que o prefeito denunciado ter descontado dos servidores públicos municipal em folha de pagamento as contribuições devidas à Previdência Social, em montante aproximado de 3 milhões de reais, e não tê-las recolhido ao Instituto Nacional de Serviço Social e INSS, fato que está causando prejuízo aos servidores. Esclarece que a contribuição previdenciária é composta por duas parcelas calculadas sobre o salário pago ao servidor, sendo uma descontada em folha de pagamento e a outra responsabilidade do empregador. Afirma ainda que a apropriação indébita de verba previdenciária representa a retenção de parte do salário do empregado pelo empregador, desacompanhados do respectivo repasse. E que deixar de repassar deve ser entendido no sentido de não levar a efeito o recolhimento aos cofres da Previdência Social, às contribuições previamente recolhidas dos contribuintes, embora eles tenham descontado circunstâncias que configuram o crime inserido no título 2 do Código Penal, referente aos crimes contra o patrimônio. Quanto ao crime de aplicação irregular de verba pública, consistiria em um denunciado proceder ao remanejamento de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outro, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, o que é vedado pelo artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, além de configurar o crime do artigo 315 do Código Penal. Alega que tal prática destrói a rigidez do orçamento público pretendida pelo ordenamento jurídico pátrio, com prejuízos para todo o sistema constitucional orçamentário que, enfraquecido, deixa de ser veículo necessário para o planejamento das ações da administração pública em desfavor do regime de gestão fiscal responsável, preconizado pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Junto à denúncia, documentos pessoais, documentos contábeis, folha de pagamento e outros mais. É o breve relatório. Fundamentação. Esclareça-se de início que o presente parecer não entra no mérito sobre os fatos narrados. Configuraria ou não crime de responsabilidade ou de infração político-administrativa. A apreciação da matéria não ultrapassa os limites da análise jurídica sobre a competência da Câmara Municipal para processar e julgar a denúncia apresentada, diante dos regramentos legais aplicáveis. O crime de apropriação indébita previsto no artigo 168A do Código Penal refere-se ao fato de se recolher as contribuições previdenciárias do contribuinte e não repassá-la ao órgão de previdência, no caso o INSS, de conformidade com a seguinte redação: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional. O Código Penal contempla outras tipificações do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, do referido e citado artigo 168A, referentes a recolhimento de contribuições e o pagamento de benefícios assegurados. Sujeito ativo é todo aquele que tem o dever legal de recolher as contribuições e não as repassa ao órgão próprio, nos prazos estabelecidos, enquanto o sujeito passivo é o Estado, que se vê desfalcado dos valores correspondentes à formação do patrimônio da Seguridade Social. Já o crime de aplicação irregular da verba pública está previsto no artigo 315 do Código Penal, com a seguinte redação: dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. O denunciante enfatiza, em sua peça acusatória, que as ações praticadas pelo prefeito denunciado tipificam os crimes previstos nos artigos 168A e 315 do Código Penal, correspondente ao de apropriação indébita e ao de emprego irregular de verba ou renda pública. Embora, a certa altura de sua fundamentação, afirme tratar-se de infração político-administrativa. Em breve síntese, cumpre esclarecer que infração penal é uma coisa e infração político-administrativa é outra. São coisas diferentes, submetidas a tratamento e a procedimentos distintos segundo a moldura processual, estabelecida pelos artigos 1º e 4º do Decreto-Lei 201/1967. Na conformação do comando normativo disciplinado pelos artigos 1º e 4º do Decreto-Lei número 201/67, vem relacionados os atos que configuram crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores com detalhamento individualizando e indicação precisa um e de outro.
Em homenagem e obediência ao princípio da separação dos poderes da República, de que trata o artigo 2º da Constituição Federal, o legislador ordinário estabeleceu duas instâncias para a apuração das infrações cometidas pelos prefeitos. Uma de ordem judicial, nos casos de fato tipificado como crime, e outra legislativa, quando a falta for de natureza político-administrativa. Ao judiciário, compete apurar o crime, e ao legislativo a atuação do segundo caso. Tanto é verdade que o artigo 1º do citado decreto-lei, ao relacionar a tipificação dos crimes, esclarece que, em tais casos, o julgamento compete ao Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores, estabelecendo, na sequência, os procedimentos judiciais cabíveis e aplicáveis. A responsabilidade penal decorre da prática de crime, enquanto a responsabilidade político-administrativa se refere às infrações não tipificadas como condutas criminosas. Aquela se direciona e objetiva a aplicação da pena, mediante ação penal pública, essa ao impeachment, com vista ao afastamento do transgressor do cargo de prefeito. Uma é de competência judiciária, artigo 1º, outra da Câmara Municipal, artigo 4º, não havendo interferência de um órgão no outro, os quais atuam de forma independente e autônoma. Aliás, a própria lei orgânica do município, ao elencar no artigo 29 os casos de competência exclusiva da Câmara, destaca no inciso 10º, como competência do colegiado, julgar prefeito, vice-prefeito e vereador nos casos previstos em lei. Na medida em que a lei maior e interna condiciona a competência dessa Casa Legislativa aos casos previstos em lei, obviamente não quer se referir aos casos de apuração pelo Judiciário, quando se tratar da prática de crime. A matéria reservada à competência legislativa, portanto, se circunscreve àquela que não disser respeito à infração penal, privativa para análise e julgamento através do Poder Judiciário. Não é outra a disposição contida no artigo 29 da Constituição Federal, quando estabelece no inciso 10º que o julgamento do prefeito deve ser perante o Tribunal de Justiça. Seriam todos os crimes do prefeito de competência do Tribunal de Justiça do Estado ou membro? Seriam todos os crimes do prefeito de competência do Tribunal de Justiça do Estado membro? Não são todos os crimes do prefeito que o Tribunal de Justiça pode julgar. Eis que, além do Supremo Tribunal Federal, por intermédio da súmula 702, veio esclarecer que há casos de competência da Justiça Federal, TRF, e da Justiça Eleitoral, TRF. Conclusão: em se tratando de denúncia contra o prefeito vazada em entendimento que o mesmo teria cometido os crimes de apropriação indébita, artigo 168A, e emprego irregular de verba ou renda pública, artigo 315, ambos do Código Penal, a Câmara Municipal é incompetente para processar e julgar a questão. A matéria penal, como sustentado na denúncia, é da competência do Poder Judiciário, enquanto ao Poder Legislativo está reservada a competência para processar e julgar as infrações político-administrativas nos termos do artigo 1º e 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. O princípio constitucional da separação dos poderes não permite que um dos poderes adentre a área de atuação do outro, cada qual no seu devido lugar, guardando as respectivas competências legais. No caso presente, não comporta nem mesmo manifestação plenária sobre o recebimento ou não da denúncia, cabendo ao presidente da Câmara exercer essa prerrogativa de juiz inicial de admissibilidade, indeferindo de plano o segmento da denúncia, com o consequente arquivamento, dada a manifesta competência dessa Casa de Leis para conhecimento da matéria. Diante das considerações expendidas, o parecer é pela rejeição liminar da denúncia, por absoluta falta de competência da Câmara Municipal para processar e julgar a matéria. É este, salvo o melhor juízo, o nosso parecer. A consideração é de Vossa Excelência. Nova Viçosa, aos 23 dias do mês de outubro de 2019, Rafael Reis Baiano, assessor jurídico. Sem matérias a serem lidas no expediente, passo ao tema livre. Receba a palavra o vereador Edmilson Pereira de Matos. 10 minutos, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia aos colegas, amigos que nos visitam.